Foi, pessoal. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma honra estar entrevistando vocês. E antes da gente falar do álbum Nada, né? Vamos falar um pouco sobre a história da banda. Eu queria saber, para quem está conhecendo vocês por essa entrevista, como é que surgiu a banda Pois É? E aí, Luca, primeiro, obrigado aí pelo convite, muito bom estar conversando com você. Na verdade, eu vou ter que contar uma pré-história da banda, porque eu tenho banda com o Beleza. batera e com o baixista da banda já faz 17 anos, né? Eu tive alguns projetos com Uhum. eles. Em 2014, a gente conheceu a Ká, a gente também, antes da Poesia, teve alguns projetos com ela. E Uhum. em 2019 a gente resolveu criar esse projeto, e aí é a primeira vez que essa formação, né, se junta os quatro mesmo numa banda, mas a gente já teve Sim. banda entre a gente, né, várias outras, e a gente resolveu fazer essa banda para trabalhar em cima de algumas composições que eu tinha, que a Ká tinha, aí a gente foi falar com o Hatch, né, que é o nosso baixista, ele topou, curtiu os sons, depois a gente foi falar com o Gu, e aí a gente juntou em 2019. E aí a gente se lançou bem na Legal. pandemia, né? A gente passou 2019 em estúdio, gravando, trabalhando nas composições, e aí veio a pandemia bem quando a gente ia gravar nosso primeiro clipe, então a gente teve que mudar todas as... todos os planos que a gente tinha, fez um clipe dentro de casa, né, que era o que era possível fazer ali no começo da Uhum. pandemia, então a gente se lançou em Sim. 2020, né? A gente começou em 2019 e se lançou em 2020. Uhum. E foi uma coisa interessante que você falou, que vocês não, no início da banda, vocês tiveram pouco tempo, né, para viver no momento que não era pandemia, né? Teve muita dificuldade nessa época de uma banda que começou na pandemia. Tudo bem que na pandemia teve muita procura por entretenimento, né? Seja na música, redes sociais. Teve muita dificuldade nesse período? Eu acho que no começo foi difícil, porque foi meio que aquele balde d'água fria, porque a gente estava com uma expectativa muito do presencial ali, né? De fazer show, de estar em contato com as Sim. pessoas, de poder mostrar e ver a opinião das pessoas. E aí no online acabou, né, dando um pouco esse baque, mas a gente acabou, né, tentando se conectar com as pessoas pela internet mesmo. A gente não entrou muito na onda das lives, né, da pandemia, a gente acabou não fazendo muitas coisas Sim. nesse sentido. Mas deu para a gente ir Uhum. produzindo algumas coisas, né? Mesmo estando todo mundo em lockdown ali, dava para ir criativamente, foi produtivo em alguns sentidos, assim. E a gente Legal. também teve E como uma é que. sorte durante a pandemia, né, que a gente entrou num festival que chama eFestival, né, e ele é 100% digital e tal, então Sim. ele era um festival que estava muito bombado ali na época, porque era das poucas possibilidades, né, que artistas autorais estavam tendo, e a gente acabou ganhando esse festival, então quando estava no fim da pandemia, a gente teve uma motivação para voltar com o projeto, enfim, a gente, até pela premiação que a gente ganhou, a gente ainda teve a possibilidade de cantar com o Titãs em cima do palco com eles, então foi uma coisa que para a gente valorizou muito, assim. Então, o final da pandemia trouxe um alívio, assim, por mais que a gente estivesse frustrado ao longo de um ano e meio, praticamente, a gente saiu Uhum. com um gás novo. Sim. E o álbum Nada, né? Ele carrega uma dualidade, que é interessante o nome, que é o verbo nadar e o substantivo nada. Como foi a história desse álbum e como essa ambiguidade, né, acabou se formando, refletiu nas faixas, em geral? A gente, depois a Camila pode até me complementar, assim, mas foi algo que veio vindo, assim. Primeiro a gente percebeu em algum momento, sei lá, uns 2 anos atrás, que a gente tinha, que as nossas músicas tinham muita metáfora com água, né? Em vários estados, Sim. assim, né? Então a gente achou que seria um conceito legal para trabalhar no álbum, né? De mostrar essa coisa de como as músicas naturalmente estavam dentro de um universo de metáfora que estava muito próximo. E aí a gente definiu isso primeiro, que a gente ia trabalhar em cima dessa temática, mas a gente ficou um tempão tentando cravar um nome para ele, né? E aí um dia a gente estava até em Santos, esse ano, né? Não faz acho que 3, 4 meses, a gente estava em Santos e falando desse conceito, e procurando o nome, debatendo as ideias que a gente tinha, e aí veio a ideia do nada enquanto a gente conversava, e a gente achou legal, né? O fato de ser uma palavra só, uma palavra muito comum, muito cotidiana, e ao mesmo tempo que já trazia ambiguidade
já apontava para duas características da banda, um que era essa coisa da temática aquática que a gente estava Uhum. querendo trazer, e a outra é um pouco do existencialismo que a gente tem, né? Então foi um pouco assim que surgiu a ideia, não sei se a Camila tem alguma visão diferente. Eu acho que é por aí, assim, não foi uma coisa de ter uma proposta, assim, de a gente quer criar algo assim, então vamos compor a partir Sim. disso, vamos tentar montar algo em cima dessa ideia. Foi realmente essas composições que vêm, assim, algumas de longo prazo, então tem composições de 10 anos atrás, tem composições que foram feitas esse ano, inclusive, então foi mais esse exercício realmente de percebendo que a gente está quase que sempre falando da mesma coisa, mas de formas diferentes, então ir amarrando um pouco um conceito que foi surgindo naturalmente assim nas nossas composições, nas nossas ideias. Você tocou no ponto que eu ia perguntar, essa questão das músicas sempre se referirem à água, né? Isso foi por acaso que vocês acabaram notando isso, ou foi algo direcionado ao elemento da água? Então, é algo que a gente percebeu que aparece, assim, não é que em nenhum caso é a temática central, a gente vai percebendo que a gente faz sempre alguma referência à água nas músicas, né, ao líquido de forma geral, então algumas pega referência da chuva, outras referências do mar, então foi meio que por acaso mesmo que a gente foi surgindo bem naturalmente, a gente só fez esse exercício realmente de poder olhar e perceber que, olha, a gente tem isso em comum nas coisas que a gente compõe. Legal. E o álbum ele foi gravado ao longo de três anos, né? Como a gente falou, pegou um pouco da pandemia, né, também, né? Foi durante 3 anos. E muita coisa muda, né? As composições mudam. Alguma coisa mudou lá da ideia inicial até o lançamento dele? Bastante coisa, assim. A gente, na verdade, a gente foi gravando por faixas, né? Então tem faixa que a gente vai lançar agora que a gente gravou há 2 anos quase, sabe? Ou 2 anos mesmo, assim, completos. Então, aí a faixa já tá meio que, a partir desse momento que ela foi gravada, ela meio que cristalizou, a gente não mexeu mais, né? Mas durante o processo criativo, assim, a gente tem composições nesse disco que tem 10 anos de idade, né? Então, Tá. foi uma música que foi várias músicas ao longo desses 10 anos e que agora elas estão numa versão que está eternizada, né? Essa versão é a que vai nascer, assim. Então, Uhum. bastante coisa mudou, na verdade, assim, em muitas dessas músicas. Legal. E falando em processo criativo, como é que geralmente é o processo da banda? Vocês compõem juntos, cada um traz uma ideia? Como funciona uma música de vocês? Eu acho que tem formas variadas, assim, a gente não tem um processo único que todas a gente faz da mesma forma. Então, Uhum. acho que algumas são, por exemplo, essas que a gente fala que são mais antigas, assim. Então, uma que é uma composição antiga minha, que eu fiz, né, essa dos 10 anos, que aí depois eu trouxe, e aí o Lucas trouxe uma base, foi complementando, e depois, junto com a banda, ela vai se transformando em outra coisa. Então, acho que é um processo um pouco com várias etapas, assim, né? Acho que geralmente momentos individuais, seja assim, de alguém que compõe e depois apresenta para a banda e a banda complementa, ou alguém que traz um riff, alguma coisa na guitarra ou no baixo, e aí a partir disso a gente cria. Não sei se o Lucas tem outras ideias, né? Porque ele também já compôs tem esse processo criativo com os outros meninos, né? Há mais tempo, mas eu vejo de um jeito bem multifacetado, assim, o Uhum. criativo. O que você acha, Total. Lucas? E a gente tem faixas, por exemplo, que são as mais recentes, eu e a Ká, a gente trabalhou mais tempo juntos nelas. Uhum. Então, as mais antigas, elas tendem a ser uma coisa muito mais individual, assim, a música completa foi escrita por mim. Hoje a gente tem músicas que são que tem um pouco mais o olhar do outro logo nas etapas iniciais, né? Sim. Antigamente, as músicas, as composições mais antigas, elas já vieram meio que fechadas, e a gente trabalhou muito mais em arranjo, assim, né? Uhum. Então, tem esses dois casos, assim. Legal. E falando das faixas, falando da Ilha de Edição, né, o nome dessa faixa, ela faz uma crítica à obsessão das redes sociais, né, em criar uma imagem ditada de nós mesmos. Como vocês. É um assunto bem debatido, né, hoje em dia. Como é que vocês chegaram até esse ponto? E como vocês enxergam a relação entre a tecnologia e a autenticidade na música de vocês? Cara, eu acho que essa talvez seja a nossa grande crise, assim, enquanto banda,
que é uma coisa que a gente sempre fala, porque, assim, o fato da gente ter banda exige da gente